Você já se pegou tentando controlar o incontrolável e, no processo, sentiu a angústia crescer a cada tentativa frustrada? O que aconteceria se você pudesse liberar o peso emocional de lutar contra o que está além do seu domínio? A verdadeira paz interior não vem de controlar todas as variáveis da vida, mas de aceitar que há coisas que simplesmente não podemos mudar. E aqui está a grande lição estoica. Aceitar o incontrolável não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria e liberdade. Quando aprendemos a liberar o que não está em nossas mãos, nos libertamos do sofrimento emocional. O sofrimento nasce, muitas vezes, do nosso apego ao que não podemos controlar, seja a reação dos outros, as circunstâncias externas ou até os desafios inevitáveis que surgem em nosso caminho. A aceitação do incontrolável, como ensinado por Epicteto e Marco Aurélio, é um caminho direto para a paz interior, pois nos permite viver com mais sabedoria e serenidade, sem a pressão constante de querer controlar tudo. Neste vídeo, vamos explorar como você pode libertar-se das correntes do sofrimento ao abraçar a filosofia estoica de aceitação. Ao aceitar o que não pode ser mudado, você começa a viver com mais leveza e autocontrole emocional, transformando o sofrimento em oportunidade de crescimento. Está pronto para essa transformação? Vamos juntos descobrir o poder da aceitação e como ela pode ser a chave para libertar sua mente e viver com mais paz. A filosofia estoica e o sofrimento emocional. Você já se pegou preso em um ciclo de sofrimento emocional, onde parece que nada ao seu redor pode acalmar o turbilhão dentro de si? Muitas vezes, o sofrimento não vem apenas das situações difíceis em si, mas da nossa resistência à realidade. E é aí que a filosofia estoica entra como um farol de sabedoria. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que determina seu sofrimento." Aceitar o que não podemos mudar é o primeiro passo para transformar a dor em sabedoria e paz. Quando conseguimos nos libertar da necessidade de controlar tudo ao nosso redor, damos espaço para a tranquilidade e o autocontrole. É a partir dessa aceitação que surge o poder de reagir com equilíbrio, ao invés de sermos arrastados pelas emoções que surgem diante das adversidades. O estoicismo nos ensina que o sofrimento emocional é muitas vezes o resultado da nossa luta contra aquilo que não podemos controlar. Em vez de tentar mudar as situações externas, o verdadeiro desafio está em mudar nossa percepção sobre elas. Quando aceitamos que nem tudo está ao nosso alcance, nos libertamos de uma grande carga emocional. Isso não significa que devemos nos tornar apáticos ou indiferentes, mas sim que podemos começar a ver as situações de maneira mais realista e equilibrada. Como diz Marco Aurélio, o que te perturba não é o que acontece, mas a sua opinião sobre o que acontece. Quando praticamos a aceitação do incontrolável, começamos a tomar as rédeas da nossa própria paz, não sendo mais reféns das circunstâncias. Agora, imagine como seria sua vida se você começasse a aplicar essa prática diária de aceitação. Se, ao invés de resistir às situações que te incomodam, você simplesmente aceitasse a realidade como ela é? A paz interior não está em evitar o sofrimento, mas em aprender a navegar por ele. O desapego do que não podemos controlar nos oferece uma liberdade emocional inestimável. Isso não significa se render à passividade, mas sim adotar a sabedoria de que, ao aceitarmos o que não podemos mudar, podemos focar toda a nossa energia no que realmente está ao nosso alcance, nossas reações e nossas ações. A verdadeira transformação pessoal começa quando entendemos que a aceitação é uma poderosa ferramenta de liberdade emocional. O controle do pensamento, a primeira chave da liberação.
Você já parou para refletir sobre como seus pensamentos podem ser o maior obstáculo ou a chave para sua libertação emocional? No estoicismo, a mente é vista como a primeira e mais importante ferramenta no caminho para a paz interior. A ideia central é que não são as situações externas que nos causam sofrimento, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Quando aprendemos a controlar nossos pensamentos e a redirecioná-los para o que realmente importa, começamos a libertar a mente do caos. Ao invés de deixar que emoções automáticas governem nossa resposta ao mundo, os estoicos sugerem que devemos cultivar a autoconsciência para que possamos agir com sabedoria e controle emocional. Imagine que você está passando por uma situação difícil. Em vez de se deixar levar pelo estresse e pela ansiedade, você respira fundo e se lembra de que pode controlar sua percepção sobre o que está acontecendo. Os estoicos acreditavam que a mente é o único território que podemos controlar completamente. Ao praticarmos o controle do pensamento, nossa paz interior não depende mais dos fatores externos, mas da nossa habilidade de escolher como interpretamos as situações. É claro que isso não é fácil e exige prática constante, mas ao treinar a mente para focar no que podemos mudar, passamos a viver com mais clareza, equilíbrio e resiliência estoica. Ao aplicar o controle mental no seu dia a dia, você começa a perceber que não está mais sendo dominado pela ansiedade, pelo medo ou pela raiva. Em vez disso, você responde às situações com serenidade, sabendo que sua reação é uma escolha. Cada pensamento tem o poder de modelar nossa realidade emocional. Como diz Epicteto, não nos perturbam as coisas, mas os nossos julgamentos sobre elas. Então, se você deseja transformar sua vida, comece com a transformação da sua mente. Liberte-se daquelas histórias automáticas que você conta a si mesmo sobre o que não pode mudar. E aprenda a redirecionar sua energia mental para o que realmente importa. Crescimento emocional e autossuperação. Aceitar o incontrolável, o caminho estoico para a serenidade. Em nossa vida, há momentos em que tudo parece estar fora de controle. Você já se sentiu impotente diante de algo que, por mais que tentasse, não poderia mudar? A filosofia estoica nos ensina que a chave para libertar-nos do sofrimento emocional está na aceitação do incontrolável. Quando resistimos àquilo que não podemos mudar, colocamos nossa paz interior em risco, pois ficamos presos em uma luta constante contra o imprevisível. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre elas. E é exatamente essa resistência que gera dor. Ao aceitar o que não podemos controlar, encontramos a verdadeira serenidade, uma paz que vem da sabedoria e da resignação ativa. Aceitar o incontrolável não significa resignar-se ou se tornar indiferente. Não se trata de aceitar passivamente as dificuldades, mas sim de reconhecer o que está fora de nosso domínio e concentrar nossa energia no que podemos mudar, nossa atitude e resposta. Isso é o que os estoicos chamam de desapego. Ao praticar a aceitação, você começa a perceber que a vida é repleta de situações imprevisíveis, como a morte, as perdas e as falhas, mas que todas elas são parte do ciclo natural da existência. Ao aceitar esses ciclos com humildade, liberamo-nos da ansiedade e da preocupação. A serenidade nasce quando entendemos que não podemos controlar tudo, mas podemos sempre controlar como reagimos. Ao aceitar o incontrolável, sua vida ganha uma nova perspectiva. Você para de lutar contra o fluxo natural da vida e começa a navegar pelas águas do destino com mais tranquilidade. Esse movimento de aceitação cria espaço para que a paz interior floresça, sem que as circunstâncias externas determinem seu estado emocional. A verdadeira liberdade está em desapegar-se das expectativas irreais e permitir que as coisas sigam o seu curso natural.
O controle emocional se torna, assim, uma prática constante de aceitação consciente, onde não há mais sofrimento por aquilo que não podemos mudar. Ao longo do tempo, essa prática se transforma em uma poderosa ferramenta de autossuperação, como a resistência ao incontrolável. Aumenta o sofrimento. Imagine que você está em uma estrada e, de repente, um obstáculo inesperado aparece. Sua primeira reação é de frustração, talvez até raiva. Você tenta mover o obstáculo, empurrá-lo, mas ele não sai do lugar. O que acontece? Você fica preso naquele momento. O tempo se arrasta e a frustração cresce. Agora, imagine se, ao invés de lutar contra o que não pode ser movido, você simplesmente aceitasse o obstáculo e procurasse uma outra maneira de seguir em frente. Quando resistimos ao que não podemos controlar, alimentamos o sofrimento. É como se estivéssemos tentando mudar o imutável, o que só faz aumentar a dor. O estoicismo nos ensina que, ao invés de nos agitar, devemos aceitar a realidade como ela é, sem tentar forçar algo que está além do nosso controle. Resistir ao que não podemos mudar é, muitas vezes, uma das maiores fontes de sofrimento emocional. A filosofia estoica nos desafia a reconhecer nossa própria limitação diante do que está fora do nosso controle. Quando nos agarramos à ideia de que deveríamos poder controlar tudo, nos tornamos reféns das circunstâncias. O sofrimento não vem dos eventos em si, mas da luta interna contra a realidade. Isso é o que os estoicos chamam de aflição mental. Ao aceitar o que não podemos mudar, ao invés de lutar contra a maré, encontramos a paz interior. Não se trata de conformismo, mas de um desapego saudável, que nos permite viver com mais clareza e menos angústia. Quando começamos a aceitar o que não podemos mudar, uma sensação de alívio e liberdade emocional surge. Não estamos mais presos a uma batalha interna constante. Em vez disso, agimos de maneira mais consciente e mais sabia. O controle emocional se torna mais fácil porque não estamos mais reagindo ao incontrolável. Estamos apenas vivendo e aceitando o que está à nossa frente. Como diria Marco Aurélio, a vida não é o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece. Ao aprender a não resistir ao que não podemos mudar, transformamos o sofrimento em oportunidade de aprendizado e crescimento emocional. O poder da não reatividade. Como o estoicismo ensina a aceitar sem reagir. No mundo agitado em que vivemos, a tentação de reagir impulsivamente a tudo que nos desafia é enorme. Alguém te diz algo que não gostou? A raiva surge. Um trânsito inesperado aparece, a frustração começa a tomar conta. O estoicismo, porém, oferece uma lição poderosa: a não reatividade. Em vez de reagir à primeira provocação ou adversidade, a filosofia estoica nos ensina a pausar e observar nossas emoções antes de deixá-las tomarem as rédeas de nossas ações. A verdadeira sabedoria estoica não está em negar nossas emoções, mas em não permitir que elas nos controlem. Ao aprender a não reagir automaticamente aos estímulos externos, nos damos a liberdade de escolher uma resposta mais sábia, mais equilibrada. Essa prática da não reatividade é o que nos permite cultivar a serenidade em meio ao caos. Quando alguém faz uma crítica injusta, por exemplo, a primeira tentação pode ser atacar de volta, como uma resposta automática. No entanto, a pausa é o que muda tudo. Ao dar um passo atrás e observar a emoção, você decide conscientemente não reagir. Ao invés de alimentar o conflito com uma resposta impulsiva, você pode optar por uma abordagem mais serena e madura. Essa habilidade de não reagir é a essência do autocontrole e, com o tempo, cria um caminho para a paz interior, onde as adversidades externas perdem seu poder sobre o nosso estado emocional. A não reatividade não significa passividade ou indiferença. Significa agir com sabedoria, escolher a resposta certa no momento certo.
Os estoicos nos ensinam que, quando não reagimos de forma impulsiva, temos a chance de transformar o conflito em algo positivo. Ao praticarmos a não reatividade, não só nos libertamos da agitação emocional, como também criamos uma base sólida de resiliência emocional. O que antes parecia uma situação para perder o controle se torna uma oportunidade para refletir, aprender e agir com virtude estoica. Assim, ao invés de ser refém das emoções, você se torna o comandante de suas reações, permitindo que a serenidade guie suas escolhas. A virtude estoica da resiliência. Como superar os desafios com serenidade. A vida, como sabemos, não é feita apenas de momentos tranquilos. Todos nós enfrentamos desafios, imprevistos, falhas, perdas, situações que testam nossa força emocional e resiliência. Mas o que realmente define o nosso sucesso emocional é a maneira como escolhemos reagir a esses desafios. O estoicismo nos ensina que a verdadeira resiliência não é sobre evitar o sofrimento, mas sim sobre enfrentá-lo com serenidade. Isso significa que, ao invés de sucumbir às dificuldades, temos a capacidade de superá-las com sabedoria, usando a adversidade como combustível para o nosso crescimento. O autocontrole é, assim, o alicerce da resiliência estoica, permitindo-nos navegar pelas tempestades da vida, sem perder nossa paz interior. Resiliência estoica não é sinônimo de falta de emoção ou de indiferença. Ao contrário, trata-se de aceitar o sofrimento e transformá-lo em algo positivo. É a capacidade de se reerguer após cada queda, de aprender com cada erro e de adaptar-se às circunstâncias, mantendo os valores internos intactos. Os estoicos, como Sêneca, nos lembram que o sofrimento não é apenas uma parte inevitável da vida, mas também uma oportunidade para desenvolver virtudes como a paciência, a coragem e a perseverança. Ao enfrentar os desafios com essa perspectiva, nos tornamos mais fortes e mais sábios. A resiliência, então, se torna um caminho de transformação pessoal, onde cada dificuldade nos molda de maneira mais sólida e mais focada. A prática da resiliência estoica, no entanto, exige um mindset de crescimento constante. Quando aceitamos que a vida é cheia de desafios inesperados, mas que cada um deles é uma oportunidade para aprender e melhorar, nossa percepção sobre as dificuldades muda. A resiliência não vem de ignorar o sofrimento, mas de usar cada experiência dolorosa para nos fortalecer emocionalmente e expandir nossa visão de mundo. Ao praticar a aceitação do incontrolável e a não reação impulsiva, nos tornamos mais aptos a manter a serenidade diante de qualquer tempestade. A verdadeira resiliência estoica não é apenas uma resistência passiva, mas uma ação consciente e positiva que nos mantém firmes no caminho da autossuperação. Como a aceitação de ciclos da vida nos liberta da dor. A vida é feita de ciclos, momentos de alegria e momentos de dor. E muitas vezes o sofrimento surge não do que acontece em si, mas da nossa resistência a esses ciclos naturais da vida. O estoicismo nos ensina que, ao aceitar o ciclo da vida, incluindo a morte, as mudanças e as falhas, conseguimos encontrar a verdadeira liberdade emocional. Ao resistir ao que é inevitável, como a transitoriedade das coisas, nos colocamos em uma luta interna que só aumenta a dor. Mas quando aceitamos a vida como ela é, entendemos que o sofrimento é muitas vezes uma parte essencial do nosso crescimento emocional. A aceitação dos ciclos da vida não nos torna apáticos, mas nos liberta do peso do que não podemos controlar. Quando aceitamos a inevitabilidade dos ciclos da vida, passamos a ver cada fase, seja de alegria ou de dor, como uma oportunidade de aprendizado. O estoicismo nos ensina que as dificuldades que enfrentamos são essenciais para o nosso desenvolvimento,
assim como as alegrias nos moldam de maneiras únicas. Ao aceitar a morte, por exemplo, não estamos nos entregando ao medo ou à tristeza, mas sim nos preparando para viver com mais intensidade e propósito. O desapego que o estoicismo propõe é, na verdade, uma forma de viver com mais plenitude, pois nos permite desprender das expectativas irreais e abraçar o que realmente importa, o momento presente. A aceitação dos ciclos naturais da vida também nos ensina a não nos apegarmos ao passado, mas a usá-lo como uma lição para o futuro. Cada erro, cada fracasso, cada perda é uma oportunidade para nos transformarmos. O estoicismo nos desafia a olhar para a vida com clareza, sem nos deixarmos levar pelas emoções descontroladas de dor ou frustração. Em vez disso, podemos aceitar a impermanência das coisas e usá-la para viver de forma mais intensa, mais conectada ao presente. Aceitar que o momento atual é tudo o que realmente temos nos dá a liberdade emocional para seguir em frente, sem a necessidade de lutar contra o que é inevitável. O estoicismo e o desapego. Como se libertar da ansiedade? A ansiedade, muitas vezes, nasce do nosso desejo de ter controle sobre tudo. Queremos prever o futuro, controlar as pessoas ao nosso redor e nos agarrar ao que não podemos mudar. O estoicismo, no entanto, nos oferece um caminho de libertação ao ensinar o poder do desapego. Não se trata de desapegar-se das pessoas ou das coisas, mas de libertar-se da necessidade constante de controle. Ao entender que a ansiedade vem da nossa luta contra o incontrolável, começamos a perceber que, ao praticar o desapego, nos tornamos mais livres. O desapego estoico nos permite viver sem o medo constante de perder o que não podemos controlar, como os resultados de nossas ações, as reações dos outros ou o futuro imprevisível. O desapego estoico não significa que devemos nos tornar insensíveis ou indiferentes à vida, mas sim que devemos aprender a distanciar nossas emoções daquilo que está além do nosso controle. Ao aceitarmos que não podemos controlar tudo, nossa ansiedade diminui. O segredo está em não esperar que tudo se alinhe conforme nossos desejos, mas sim em focar no que realmente podemos mudar, nossas ações, pensamentos e atitudes. Quando deixamos de lutar contra o desconhecido e a incerteza, encontramos a verdadeira paz interior. O estoicismo nos ensina a cultivar um mindset positivo e a libertação emocional, permitindo-nos viver com mais serenidade e menos medo do que está por vir. Esse desapego também está relacionado com a percepção do presente. Vivemos em um mundo onde somos constantemente bombardeados com preocupações sobre o futuro, a carreira, as relações e as circunstâncias externas. O estoicismo, porém, nos ensina que a verdadeira liberdade emocional está em viver no presente, sem estar preso ao que pode acontecer amanhã. Sêneca disse que a vida não é curta, mas nós a tornamos curta ao gastá-la com coisas que não podemos controlar. Ao praticarmos o desapego, começamos a focar apenas no que está ao nosso alcance e a deixar de lado as preocupações que alimentam a ansiedade. O resultado? Uma vida mais leve, com mais tranquilidade e autocontrole emocional. Como transformar o sofrimento em sabedoria? A perspectiva estoica para a vida. Quando pensamos no sofrimento, frequentemente o associamos a algo negativo, algo a ser evitado ou superado. Mas e se o sofrimento pudesse ser visto como uma oportunidade de crescimento? O estoicismo nos ensina que a verdadeira sabedoria não vem da ausência de dor, mas da nossa capacidade de transformar o sofrimento em sabedoria. Em vez de lamentar as dificuldades da vida, podemos enxergar nelas uma chance de aprender algo novo sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre a vida. Ao adotarmos a perspectiva estoica, mudamos nossa visão sobre a dor. Não a vemos mais como um inimigo,
mas como um professor que nos guia no caminho da autossuperação e do autoconhecimento. Essa transformação do sofrimento em sabedoria é o que torna o estoicismo tão poderoso. Ao aceitar a dor como uma parte natural da experiência humana, começamos a entender que não é o sofrimento em si que nos afeta, mas a forma como escolhemos reagir a ele. Como Sêneca disse, a dor é passageira, mas o aprendizado que ela nos traz é eterno. Quando encaramos as dificuldades com aceitação e reflexão, conseguimos extrair ensinamentos profundos que nos preparam para os próximos desafios. A dor nos ajuda a fortalecer nossa resiliência, e cada momento de sofrimento se torna uma oportunidade para exercitar nossa sabedoria estoica e nossa capacidade de agir com virtude. Ao longo da vida, seremos inevitavelmente confrontados com o sofrimento. Ele é uma parte inseparável da experiência humana, mas o que realmente define nossa jornada é como escolhemos responder ao sofrimento. O estoicismo nos ensina que, ao transformar o sofrimento em sabedoria, podemos transcender a dor e alcançar paz interior. Cada desafio se torna, então, uma oportunidade de crescimento emocional e aprendizado profundo. Ao invés de nos entregarmos ao desespero ou à frustração, podemos, como os estoicos, escolher usar o sofrimento como uma ferramenta de transformação pessoal. Assim, aprendemos a viver com mais serenidade, sabendo que, ao final, a dor não é algo que nos destrói, mas algo que nos aprofunda e nos fortalece. Como encarar o sofrimento com uma nova perspectiva estoica? A maneira como encaramos o sofrimento é, muitas vezes, o que determina se ele será uma fonte de destruição ou de crescimento. Quando algo doloroso acontece em nossas vidas, o impulso imediato pode ser de rejeitar ou evitar a dor. Porém, o estoicismo nos desafia a encarar o sofrimento com uma nova perspectiva, uma perspectiva que nos permita crescer e aprender com as dificuldades. Ao invés de vê-lo como uma tragédia, podemos começar a enxergá-lo como uma oportunidade para testar nossa resiliência e nossa sabedoria emocional. Como Epicteto ensinava, não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos controlar como reagimos a isso. Essa mudança de perspectiva não significa negar a dor ou fingir que ela não existe. Pelo contrário, trata-se de aceitar a dor como parte da experiência humana e de compreender que, ao aceitá-la, conseguimos libertar-nos do sofrimento desnecessário. O estoicismo nos ensina a não resistir ao sofrimento, mas a usá-lo como um instrumento de aprendizado. Cada vez que enfrentamos uma dificuldade, temos a oportunidade de desenvolver virtudes estoicas como a paciência, a tolerância e a sabedoria. Ao invés de nos entregarmos ao desespero, podemos nos perguntar: o que essa situação pode me ensinar? Como posso crescer com isso? A resposta a essa pergunta é onde reside o verdadeiro poder do estoicismo. Com o tempo, à medida que vamos treinando nossa mente para ver o sofrimento sob essa nova ótica, ele perde seu poder de nos desestabilizar. A dor se torna menos dolorosa e muitas vezes se transforma em uma oportunidade de autodescoberta. Ao nos libertarmos da ideia de que o sofrimento é algo a ser evitado, passamos a aceitá-lo como uma parte natural da vida. E assim, crescemos com ele, em vez de sermos quebrados por ele. A verdadeira sabedoria estoica está em saber que o sofrimento, quando aceito e entendido, pode ser um catalisador para a nossa transformação pessoal. Ao aprender a enfrentar a dor com serenidade, podemos alcançar uma paz interior que é inabalável, pois sabemos que nada no mundo exterior pode nos tirar o que temos dentro de nós, nossa capacidade de viver com sabedoria, o estoicismo e a liberdade interior, como se libertar das correntes do sofrimento. A verdadeira liberdade interior é conquistada quando aprendemos a nos desapegar das correntes invisíveis que nos prendem ao sofrimento.
A vida está cheia de desafios e dificuldades, mas o que realmente nos aprisiona não são as circunstâncias, mas a forma como reagimos a elas. O estoicismo nos oferece a chave para a liberdade emocional: aceitar o incontrolável e focar no que podemos mudar. Ao seguir esse princípio, descobrimos que nossa paz interior não depende do mundo externo, mas da maneira como decidimos ver e viver as situações. Somos livres quando entendemos que o sofrimento pode ser transformado em sabedoria e que, ao libertar-se do controle, conquistamos a verdadeira paz. O processo de libertação do sofrimento no estoicismo envolve um desapego consciente de tudo aquilo que não podemos controlar. A morte, a mudança e as falhas são aspectos inevitáveis da vida. Mas como reagimos a esses fatos é uma escolha nossa. Quando aceitamos que não podemos controlar o que os outros fazem ou o que o futuro nos reserva, ganhamos a liberdade de viver plenamente no presente. Ao tomar a decisão de não ser dominado pelo medo ou pela frustração diante das incertezas da vida, começamos a cultivar uma mentalidade estoica, onde o controle sobre nossas emoções é nossa maior força. Essa prática constante de aceitação e resiliência nos coloca no comando da nossa vida, não importa o que aconteça ao nosso redor. A verdadeira liberdade, portanto, não é sobre o que conseguimos controlar no mundo exterior, mas sobre o poder de controlar nossa mente e nossas reações. O estoicismo nos ensina que, ao libertar-nos das correntes do sofrimento, alcançamos a serenidade que vem de viver em harmonia com a natureza da vida. Somos livres quando deixamos de lutar contra o que não podemos mudar e começamos a agir com sabedoria sobre o que podemos controlar. Isso não significa se tornar insensível ou apático, mas sim viver com a clareza de que o sofrimento, quando aceito, pode se tornar uma ferramenta de crescimento pessoal e fortalecimento emocional. O sofrimento não é o fim, mas o começo da nossa jornada para uma liberdade interior que ninguém pode tirar de nós. Agora que você refletiu sobre o poder da aceitação e como ela pode nos libertar do sofrimento, a verdadeira pergunta é: como você vai aplicar isso no seu dia a dia? A vida está cheia de imprevistos, mas a maneira como reagimos a eles é o que realmente define nossa paz interior. O estoicismo não ensina a negar a dor, mas a transformá-la em sabedoria. Você tem a capacidade de escolher como responder a cada situação, seja de frustração, decepção ou perda. A aceitação do incontrolável é, sem dúvida, uma das maiores fontes de liberdade emocional. Então, da próxima vez que se deparar com o inesperado, pausa e lembre-se: o sofrimento só tem poder sobre você se você permitir que ele mude sua percepção. Não deixe que o que não pode ser mudado te destrua. Libere-se, aceite o que não depende de você e transforme essa aceitação em liberdade. Como você pode praticar isso agora? Quais são os pontos da sua vida em que a resistência tem causado sofrimento desnecessário? Deixe seu comentário abaixo compartilhando uma experiência onde você decidiu aceitar o incontrolável. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue a jornada de autossuperação e autocontrole emocional com a filosofia estoica. E não se esqueça de conferir o link do primeiro comentário fixado para um e-book que pode ajudá-lo a dar o próximo passo em sua transformação pessoal. A liberdade começa com a aceitação. Você está pronto para dar esse passo?